O Parque Zoobotânico está passando por um processo de requalificação. Vai ter novas características, novo aspecto, mais facilidade de investimentos em função de ser recursos privados, mas evidentemente que, ainda que uma parceria público-privada possa apontar caminhos para a melhoria da situação do parque, o assunto é permeado de uma série de debates e discussões. E um desses debates acontece na Assembleia Legislativa, no Parlamento, através de uma audiência pública, que será comandada, ou foi proposta, pelo deputado estadual João de Deus, que está aqui conosco, o deputado João de Deus, do Partido dos Trabalhadores, já está aqui para conversar conosco e para participar dessa entrevista. Também estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a jornalista Lídia Brito. Lídia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, deputado Elivaldo, boa tarde a todos que nos acompanham. E mais uma vez, Elivaldo Barbosa aqui conosco, Elivaldo, que já vai para sua terceiro ato dentro do Jornal do Piauí, Elivaldo. É isso, Joelson. Boa tarde, deputado João de Deus, que está aqui. E, Joelson, aproveitar para agradecer logo a contribuição do Osias, que está nos acompanhando. Como quando nos referimos agora há pouco à medida provisória, a validade, ela vale por não 3 meses, mas 4, são 120 dias. É isso, Obrigado, então, Osias. Obrigado, Osias, pela colaboração. 120 dias, portanto, regra para as medidas provisórias. Bom, mas vamos falar agora sobre essa questão que envolve o Parque Zoobotânico. Deputado João de Deus, boa tarde, seja bem-vindo. Qual é a importância desse debate que acontece hoje à tarde na Assembleia? Bom, Joelson, a Assembleia é a casa do debate, né? As leis por lá são aprovadas e muitas audiências públicas são realizadas sobre os mais variados temas, porque ali a gente pode estar buscando entendimentos. Olha que tão logo surgiu aí algumas informações acerca do destino do zoobotânico, inclusive transferência de animais daqui do parque para outros estados, isso terminou gerando uma polêmica. E muitas manifestações pelos meios de comunicação circularam, vamos dizer assim, pelas redes sociais. E a partir daí a gente recebeu algumas provocações de alguns segmentos da sociedade, que são, vamos dizer assim, defensores da questão ambiental, alguns do setor de profissionais da área, de veterinários, centros acadêmicos, Elivaldo, da Universidade Federal do Piauí. E nós achamos por bem solicitar uma audiência pública para a gente compreender também qual é de fato a proposta. A secretária Sádia Castro, inclusive, disse aqui no Jornal do Piauí que não tinha nenhuma questão fechada sobre essa transferência dos animais, que era algo em estudo. Ela estará lá na audiência? Inclusive, nós tivemos uma manifestação do Ministério Público, né, que também foi convidado para estar nessa audiência de hoje. A secretária Sádia foi convidada, o Ministério Público foi convidado, várias entidades foram convidadas e o que a gente espera, a própria superintendência das PPPs, que é a doutora Viviane Moura, também foi convidada, e a gente quer abrir essa discussão, ouvir qual é o projeto da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e, obviamente, aí também ver o que hoje é mais interessante do ponto de vista da nova concepção que se dá hoje para os zoológicos, né? O que se coloca é que hoje o ideal é o bioparque, que é uma coisa mais... Sem animais. Assim, né? Onde você trata o animal com mais dignidade, né? Não do é, que não aquela coisa enjaulado. da jaula, né? Então, exatamente. Então, essa é a ideia. Existe a possibilidade de que os animais continuem sem jaulas. Sim, sem jaulas e, ao mesmo tempo, propiciando ali um espaço de lazer para a população de Teresina e do Piauí, né? Também do Maranhão, Timon, enfim. Essa é a ideia. Então, por isso que é importante esse debate, essa audiência pública, né? Agora, a Assembleia, o senhor percebe concordância de colocar o Parque Zoobotânico, que é de uma gestão pública, viu até aí nas imagens, já com dificuldades, pavimentação precária e tudo, passar para a gestão privada? Olha, a experiência de PPP no Piauí, eu acho que é uma experiência que tem dado certo. Até... aquelas que a gente conhece, todas elas têm dado certo. Acho que melhorou, por exemplo, você pega o serviço da SEASA, você vê que melhorou muito e o público que frequenta, que trabalha ali na SEASA, se sente plenamente satisfeito com a evolução que tivemos. Verdade. Por quê? Porque dá mais agilidade, você imagina. Mundialmente premiada, né? Pois é, você imagina o que é você garantir o Estado, através de processo licitatório, a alimentação para os animais. Se faltar alimento, como é que você vai... Tem uma série de variáveis aí que terminam impedindo que o Estado tenha a agilidade necessária para dar ali um padrão melhor
de acolhimento da população. E eu acho que na parceria público-privada, a gente vai garantir que o parque continue pertencendo ao Estado, portanto, pertencendo ao povo do Piauí, mas você bota uma gestão que possa dinamizar, que possa melhorar em todos os aspectos, a população ganha e, obviamente, com uma administração ágil, né, que tem o setor privado. Eu acho que é aproveitar essa facilidade que tem, da agilidade do setor privado de dar os retoques necessários dentro do tempo que precisa ser feito, não é, mas mesmo assim pertencendo ao Estado dentro de um contrato onde o Estado fiscaliza apenas. Portanto, eu não tenho dúvida, nós estamos vendo aí, por exemplo, essa história, esse dilema do centro de convenções, né? O governo trabalhou e você vê que lá as coisas estão bem evoluídas agora para empregar finalmente o centro de convenções. Esperamos que a gestão realmente venha facilitar o uso daquele espaço, que é muito importante, espaço para eventos, que é muito importante para o Estado do Piauí. Portanto, eu acho que a gente não tem que ter nenhum preconceito em relação a essa possibilidade. Ela vai estar posta e vamos discutir, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, deputado, outro assunto que circula bastante na Assembleia hoje, motivo aí de muita polêmica, é essa questão, né, com relação à eleição do TCE. O Partido dos Trabalhadores tem o candidata, que é Flora Isabel, e alguns membros do partido já falam aí na contagem de votos. Isso a gente tem visto nos bastidores que tem incomodado os outros parlamentares que estão na disputa. O PT acredita de fato que já tem voto suficiente para a Flora vencer no primeiro turno? Eu acho que voto a gente nunca pode dizer que já tem um número suficiente. Ainda mais secreto, né, deputado? Exatamente, até porque é secreto. Mas assim, a gente conversa todo dia ali, né? No momento que a gente está ali na casa, onde a gente se encontra com os colegas, a gente vai fazendo as sondagens. E está todo mundo fazendo essa mesma sondagem que você está fazendo aqui, todo mundo faz ali no dia a dia. E a gente vai escutando. E tem mudado de um dia para o outro? Não, acho que aí eu imagino... Em absoluto. A deputada Flora, veja só, nós tivemos no primeiro momento os 3 nomes, Flora, Ziza e Franzé. Depois evoluímos para um nome só, que foi um esforço da bancada. Fizemos os entendimentos, está tudo pacificado internamente. Esse era o primeiro passo. Então, você acha que o PT está questão fechada? Eu digo isso porque o questionamento da Lídia ele é oportuno, porque hoje mesmo eu vi lá no plenário o deputado Franzé Silva contestando essa ideia do presidente Temístocles Filho de vetar a votação dos candidatos deputados. Mas a ideia não é dele, né? Ele nos informou que alguém, não é, que um advogado, logicamente, deve estar a serviço de algum candidato, sobretudo daqueles que não são deputados. E entrou com uma solicitação no sentido de que a Assembleia reveja essa posição, alegando a isonomia entre os candidatos. Então, nós temos vários candidatos que não são deputados. Então, a Berta abriu o processo e várias pessoas se inscreveram. Então, essas pessoas, pelo menos esse caso aí que está questionando, diz o seguinte: olha, se alguém da sociedade que é candidato não pode votar, ele já, em tese, é prejudicado por aquele que vota. Já sai com -1. E já sai com o seu voto na frente, né? Porque ele vota em si próprio. Bom, essa não é a questão local, essa é uma discussão, por exemplo, todas as assembleias têm escolhido os representantes para o Tribunal de Contas usando essa regra que é usada aqui no Piauí. E o Piauí se espelha, assim como as outras assembleias, na própria Câmara Federal, né, no Congresso Nacional, nas suas votações também, quando escolhe representação para o TCU, né, de forma que é um assunto que a gente até entendia que era pacificado. À medida em que chega um questionamento, levando em conta a questão da isonomia, alegando a própria legislação, o que pode, inclusive, dar margem a um processo judicial posterior, obviamente que a Assembleia ela tem que se cercar de todos os cuidados. A mesa diretora deve se reunir, deve, inclusive, ouvir um parecer da Procuradoria Interna, para ela se posicionar, levando em conta, basicamente, a fundamentação técnica jurídica. Essa solução tem que sair até que dia?
Eu acredito que tem que ser urgente, se possível essa semana, porque dia 16 já é a votação, né? E é um assunto que, de repente, surge dentro do jogo sendo jogado já. Tá. Então, é um assunto aí que precisa ter todo o cuidado. Eu acredito que o presidente vai ter todo o cuidado. Agora, deputado, eu fiz essa pergunta porque hoje a gente conversou com vários parlamentares na casa, ouvindo ali todo mundo com relação a essa disputa, e eu ouvi bastante hoje de alguns dos outros candidatos que eles estão apostando num sentimento de antipetismo. Isso porque eles batem naquela tecla de que o PT já vai ter um candidato ao governo, vai ter um candidato ao Senado e vai querer a quarta vaga da chapa, que é a vaga do TCE, que está sendo colocada nesse termo, como se fosse essa quarta vaga aí da chapa. Resultado de um entendimento só. Olha, acho que cada um usa o argumento que lhe convém, né? Para tentar jogar, obviamente, alguns colegas contra, vamos dizer assim, a nossa candidata, vamos dizer assim. Primeiro, a concepção da escolha da deputada Flora apontada dentro da bancada do PT, nós somos hoje uma das maiores bancadas da casa. Mas não só por isso, né? A Flora tem uma história ali naquela casa, tem o perfil técnico necessário e tem uma relação política não deixa nada a desejar em relação a nenhum outro colega daquela casa. Segundo, uma vez o PT definindo o nome da deputada Flora, nós estamos dialogando com todos os colegas parlamentares para que a gente possa ter indicação dela. Esse argumento de que o PT quer tudo não procede, porque você vê ali, nós tivemos os nomes que foram escolhidos pela Assembleia anterior a essa indicação agora, nas vagas que surgiram lá atrás, eu poderia citar aqui, no caso lá escolhemos o deputado Xavier Neto, ele era do PL, inclusive de um partido muito pequeno na casa, e nós votamos com ele. Nós tivemos a deputada Lília também, que não era do PT, e nós votamos a favor dela. Lá atrás nós tivemos o Olavo, mas numa indicação do governador, porque era uma vaga que cabia a indicação do governador, tanto é que ele era um nome único naquela época. E temos agora o surgimento dessa vaga, recente, né? onde todos os deputados, em tese, que quiserem ser candidatos, podem ser candidatos, e é legítimo que ela possa ser candidata. A partir daí, as conversações vão se dando para que a gente possa ter a maioria, né? Quer dizer, nós temos o apoio, por exemplo, do deputado Temístico Filho, né, que é o presidente da Assembleia. Então, acreditamos que a deputada Flora Isabel tem todas as condições de ganhar no primeiro turno sem subestimar aqui desmerecimento dos outros, sem desmerecimento dos outros colegas deputados estaduais também, que são candidatos, e até dos demais que não são deputados. Deputado, quero agradecer ao senhor pela participação aqui com a gente. E lembrar que a audiência pública acontece às 15h. Exatamente. Na Assembleia Legislativa. Será presencial? É presencial. E as entidades, particularmente, a gente não pode, assim, convocar pessoas da população de um modo geral, porque tem que ter restrição, né? O espaço da Assembleia, a gente tem que manter ali um máximo de pessoas possível, né? O espaço é pequeno. Mas as entidades que queiram comparecer, que têm interesse na discussão desse tema, vão poder participar. Certo. 15h na Assembleia Legislativa para discutir. Mesmo aquelas, Joelson, que não foram convidadas, porque a gente levou em consideração as entidades que têm ligação direta aí com a causa do meio ambiente, mas outras entidades que queiram participar estarão convidadas aqui. Muito obrigado, deputado. 15h na Assembleia Legislativa, a audiência pública para discutir a parceria público-privada do Zoo Botânico. Lídia Brito, agradeço a Lídia e a Elivaldo, que seguem conosco, porque daqui a pouco nós vamos falar mais de política aqui no Jornal do Piauí.